Na passagem de hoje, Jesus nos apresenta a parábola do semeador e, em seguida, explica seu significado aos discípulos. Escutemos com atenção e aprendamos com os ensinamentos do Senhor. Aconteceu assim. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão permanecia de pé na praia. Então começou a ensinar por meio de parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, onde havia pouca terra. Brotaram rapidamente, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras, porém, caíram em terra boa e produziram frutos, 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e perguntaram: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Pois a quem tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a quem não tem, será tirado até o pouco que possui. É por isso que lhes falo em parábolas, porque olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Assim se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem entender, havereis de olhar sem enxergar, porque o coração deste povo se tornou insensível. Ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam, e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso representa aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não cria raiz, é inconstante. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, desiste rapidamente. A semente que caiu entre os espinhos representa aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas a sufocam, e ela não produz frutos. Já a semente que caiu em boa terra representa aquele que ouve a palavra, a compreende e produz frutos. Um rende 100, outro 60 e outro 30. O que aprendemos com essa passagem? Esses ensinamentos são para a nossa vida. Primeiro, observemos o semeador. Ele saiu para cumprir sua missão, semear. Não escolheu os terrenos, não fez julgamentos, não discriminou ninguém. Simplesmente lançou a semente por toda parte. Sua vocação era semear e não julgar. O que semeamos pode fazer toda a diferença na vida das pessoas. Não podemos determinar as escolhas dos outros, mas podemos influenciá-las. Quando semeamos sorrisos, normalmente colhemos sorrisos. O mesmo acontece com as palavras, os gestos, o amor, a esperança e a fé. Percebamos também que todas as sementes eram boas. Elas brotaram em todos os tipos de terreno. O que fez a diferença não foi a qualidade da semente, mas a condição do solo. Quando Jesus enviou os apóstolos em missão, pediu que anunciassem a palavra sem fazer distinção entre as pessoas. Não depende do semeador que a semente germine. Isso depende do terreno que a recebe. Ao semeador cabe apenas semear com generosidade e sem preconceitos.
O coração humano é um terreno fértil. Toda semente lançada nele tende a produzir frutos. Por isso precisamos cuidar para que sementes ruins não sejam plantadas em nosso coração e também no coração daqueles que amamos. Que a palavra de Deus seja semeada abundantemente em nossas casas. Mais cedo ou mais tarde, ela produzirá frutos de conversão, paz e esperança. Hoje existem muitos semeadores ao nosso redor. Precisamos estar atentos às sementes que estão sendo lançadas em nosso coração, no coração de nossos filhos e de nossas famílias. É necessário discernir aquilo que realmente vale a pena colher. É muito mais fácil rejeitar uma semente ruim antes que ela germine, do que tentar arrancá-la depois de criar raízes. As sementes do mal também crescem rapidamente e, quando se fortalecem, tornam-se muito mais difíceis de remover. Hoje, Jesus nos convida a examinar duas perguntas: quais sementes estamos semeando? E quais sementes estamos permitindo que sejam lançadas em nosso coração? Aprendamos a colher a boa semente, para produzir frutos abundantes para o reino de Deus. Que a palavra de Deus encontre em seu coração. Mutabo. A palavra de Deus em Deus são.